Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o SAEB 2023. Nossa, Vanessa, mas já? Já. Essa semana estive em Brasília e também em alguns municípios de Goiás, e conversando com alguns gestores, alguns professores, a gente identifica essa preocupação das escolas municipais nesse momento com as avaliações do SAEB, as avaliações para as turmas de quintos e nonos anos. E essa preocupação não nos deve atingir somente no ano em que a aplicação, que a avaliação será aplicada, mas sim como um todo. Vejam, a SAEB já começa desde o primeiro ano. É no processo que a gente tem que pensar, né? Desde o primeiro ano, qual é o ponto fraco da turma no primeiro ano? Qual que é o ponto fraco da turma no segundo ano? E fazendo esse acompanhamento ano a ano, para quando chegar no quinto ano, a gente não ter toda essa dificuldade, essa preocupação. Eu sei que esse ano também essa preocupação está um pouco maior devido à pandemia, os alunos que estiveram com as aulas remotas no ano passado, esse ano alguns municípios já tinham voltado para o híbrido, já tinham começado, né, nas aulas no formato híbrido no começo do ano, alguns depois em junho, outros em julho, agosto, enfim, cada um de acordo com a sua realidade. Mas os professores se sentiram um pouco fragilizados porque estavam longe dos seus alunos. Não que a aula começou agora, não que a aula voltou, a aula nunca parou, o professor nunca parou de trabalhar. O professor nunca parou de dar aula. Inclusive, os professores e gestores estavam trabalhando o dobro do triplo. Ninguém parou nesse processo. A situação é que os professores dependiam muito das famílias, da participação das famílias, do entendimento, da importância das famílias nesse processo, o que não aconteceu. Em alguns casos, né, em alguns municípios, em algumas escolas, né, claro que temos pais que participaram, né, mas alguns que não, então isso fragilizou e deixou os professores muito mais preocupados do que em comum, porque uma coisa é você estar com o seu aluno ali próximo de você, outra esse aluno estar distante, você depender de uma pessoa para passar esses conteúdos. Então, tudo isso deixou a nossa classe, né, a nossa categoria, um pouco preocupada, mais do que o costume. Por isso que eu digo sempre que se já tivéssemos esse entendimento de que a avaliação do SAEB precisa já ser nosso motivo de preocupação e de trabalho e desenvolvimento desde o primeiro ano, porque na escola estão todos envolvidos, não tem ninguém fora. Estão todos. Se a gente pega algumas habilidades, ou até mesmo dos escritores, a gente entende que eles são decorrentes de um ano para o outro. Vai apenas aprofundando. Então, ou seja, está todo mundo envolvido. E pegando ali os índices de porcentagem das avaliações oficiais, quando a gente pega um quinto e nono ano, o maior peso das questões estão nos anos anteriores. Sim, porque é onde o aluno esteve mais. O quinto ano, geralmente, essas avaliações oficiais acontecem normalmente, né, no mês de setembro, outubro, esse ano está acontecendo em novembro, em alguns municípios em dezembro, por conta da pandemia que teve esse atraso, mas geralmente ela acontece em setembro ou outubro, ou seja, o aluno não concluiu o quinto ano, ou seja, o aluno não concluiu o nono ano, portanto, não pode ser o maior peso das questões estarem nessas séries. É claro que elas estão nos anos anteriores, justamente porque esses descritores e essas habilidades já são ali desenvolvidas desde o primeiro ano. Então, quando eu pego lá, por exemplo, uma habilidade, que é ou do escritor, né, que seja localizar informações explícitas no texto, eu preciso entender que de ano a ano aquele descritor ou aquela habilidade, ela vai se aprofundando. E o que muitas vezes eu escuto de professores, não, esse tema, esse conteúdo já trabalhei ano passado, vou trabalhar de novo esse ano. Então, por isso que há essa quebra. Tudo funciona na escola como se fosse uma engrenagem. Todo mundo está junto. Então, é necessário, gestores, que a gente comece a pensar no SAEB 2023 agora. E que turma que eu tenho que me preocupar agora? Terceiro ano. Como que o seu terceiro ano está saindo da escola? Como que o seu terceiro ano, professor, está saindo da sua sala esse ano, da sua turma? Para que daí eu faça esse balanço, tenha ali um diagnóstico e já pense nessas possibilidades, esses estudos, já para o quarto ano. Então, eu já identifico ali os pontos fracos dessa turma e já sei para o ano que vem o que precisa ser trabalhado. Mas é aí que entra a importância do gestor, porque o professor passa essa turma para uma outra professora, para um outro professor. Então, é o gestor que dá a continuidade desse processo. Então, o gestor, quando eu digo o diretor da escola, junto com o seu supervisor pedagógico, que eu também considero, essa é uma opinião muito particular, como um gestor, porque ele que faz a gestão pedagógica dentro da escola. Então, ele também é um gestor. Então, nesse sentido, precisamos pensar em articulações, precisamos pensar em processo, não em SAEB no ano que vai acontecer a aplicação. Ela já tem que começar desde lá do primeiro ano. Quais são as dificuldades daquela turma, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser trabalhado, justamente para que no ano
seguinte aquilo seja desenvolvido e aprofundado. Então, dessa forma, a gente não precisa massacrar aquele professor do quinto ano, a gente não precisa massacrar aquele aluno do quinto ano, com coisa que vai se aprender muita coisa em menos de um ano. Sim, porque se a avaliação acontece antes de concluir aquela turma, aquele ano, é claro que a turma não vai aprender tudo. Então, por isso que é necessário se pensar como num processo. Já é necessário pensar no SAEB 2023, porque 2021 já foi, né? Ah, Vanessa, mas minha turma ainda não aplicou. Já foi. Porque se o aluno aprendeu, já aprendeu. Não temos mais o que fazer nesse sentido, né? É claro que essa preocupação dos professores é porque no ano passado, essa turma do quarto ano não esteve ali próximo do professor, e eu, quanto professora, sei o quanto que, junto com o aluno, o desenvolvimento, a aprendizagem, ela acontece mais rápido e ela acontece de uma forma mais linear. Com a família, a gente estava dependendo muito da família. Claro que teve familiares que se esmeraram, teve familiares aí que transformaram sua sala de casa numa sala de aula, assim como teve muitos também que nem as atividades que eram propostas eram resolvidas, eram feitas. Então, temos de tudo nesse meio, né? Por isso que é importante a gente pensar tudo como uma engrenagem, inclusive a família. O que a minha escola está fazendo para propor para essa família que ela participe mais, para que ela entenda dessas avaliações? Porque tem pais que nem sabem, eles nem entendem a importância. Será que a escola sabe passar essa informação para as famílias? Será que a escola tem passado essas informações para a família? Isso também é necessário se repensar. Então, desse modo, a gente precisa, o gestor, que é o grande articulador, ele é quem faz tudo isso acontecer, né? Junto com a família, junto com seus professores, inclusive SAEB, ela é uma avaliação que tem uma importância ainda maior para o gestor, porque o SAEB ele não dá retorno, não dá uma devolutiva por aluno, e sim por turma, por rede. Então, por isso que é ele quem vai articular tudo isso, ele que já precisa estar pensando nesses ajustes, nos pontos fracos e fortes da turma ou de sua rede. E quando eu falo rede, eu digo, então, secretário de educação, escola, o diretor, e as turmas, o supervisor pedagógico, o coordenador pedagógico, dependendo do município, falar do especialista, mas independente da nomenclatura, é aquela pessoa que está à frente da equipe pedagógica. Então, o SAEB, ele dá esse viés justamente para gestor, diretor e supervisor pedagógico, para que se entenda os pontos fracos e fortes das turmas, da rede, e então ali começa a se desenvolver um trabalho. E essas avaliações, como eu costumo muito dizer nos meus cursos, nas minhas reuniões, não é só para serem feitas para cumprir um protocolo. Não, elas são realizadas, assim como muitos simulados que os municípios fazem, outras avaliações, elas são feitas justamente para mostrar para o professor onde está a sua turma e que planos de ação precisam ser feitos, que plano de intervenção precisam ser feitos. E esse plano precisa ser articulado professor e gestor. Por quê? Porque essa turma, no ano que vem, vai para outro professor, para outra professora. E quem que vai dar essa continuidade? Justamente é o gestor. Porque daí esse professor desse ano vai pegar a turma do ano passado e que esteve com outro professor. Então, o gestor novamente vai fazer essa articulação. Então, precisamos entender a avaliação do SAEB como sendo um processo, não somente no ano em que ela vai acontecer. Porque esse aluno vai ter ali questões de maior volume de anos anteriores, vai ter questões na avaliação oficial do ano recorrente e também questões já de nível avançado. Sim, porque como que eu vou passar um aluno que está no quinto ano para o Fundamental 2, que está no nono ano para o ensino médio, se ele não tem a base de habilidades descritoras dos anos anteriores? Como que ele vai aprender e precisar de ter outras competências se ele não tem ainda a primordial, que é a leitora? É muito comum conversar com professores de todos os municípios que eu visito e que eu conheço, já conversei com muitos outros, que é muito comum a gente ouvir uma situação, alunos chegando no quinto ano sem ler e escrever. Então, a falha está onde? No processo. É no processo. Então, como que um aluno vai chegar no quinto ano e vai realizar uma avaliação oficial, que vem ali, muitas vezes, com uma questão que tem um enunciado com 5 linhas, onde ele precisa primeiro interpretar o enunciado para depois resolver uma questão, seja de língua portuguesa ou matemática, se ele não sabe ler. Como que ele vai fazer isso? Então, precisamos pensar em processo. E quando eu digo em processo, estão todos da escola envolvidos. É uma engrenagem. Começa no primeiro ano, vai para o segundo, terceiro, e vai aprofundando, e aquilo vai acontecendo. Inclusive, eu me aventuro aqui a dizer
que essa engrenagem, esse processo já começa lá na educação infantil. Sim, porque conversando com professores do 5º ano, não é incomum ouvir assim, Vanessa, os alunos estão chegando aqui sem escrever muitas vezes o próprio nome. E aonde que a gente trabalha com o nome da criança? Educação infantil. Então, vejam, há uma falha, há uma quebra aí no processo. Então, a gente precisa trabalhar isso. E isso é com o gestor. Gestor, supervisor pedagógico, diretor, estejam atentos a isso. Proponha para na sua equipe esse trabalho. E quem vai articulando de um ano para o outro, ou mensalmente, ali junto com seus professores, é o gestor. Faça acompanhamento bimestral das turmas. E ao passar uma turma para outro professor no ano seguinte, que você faça essa entrega, né, dessa turma para cá. E como que esse professor está pegando? Quais são as dificuldades? Quais são os pontos fracos? Mas não para rotular a criança, não para mostrar a fragilidade dessa criança, dessa família, não por isso, mas é para que a gente possa melhorar a educação dessa criança, para que a gente possa apresentar para ela que através da educação ela pode ter um futuro melhor, para que ela possa ter sonhos, para que ela possa imaginar um futuro melhor, né? Não dá para a gente ficar sempre naquela discussão. Ah, Vanessa, mas aqui os alunos são pobres, a família é isso, a família é aquilo, a avó está presa, o pai é alcoólatra. Se a gente continuar em cima disso, as crianças nunca vão progredir, porque nós já estamos ali, já estaremos estanqueando ela, né? Ou seja, como eu sempre digo, o atestado de óbito às vezes já vem lá no começo do ano, né? Ou seja, essa criança não tem condições. Sobre isso eu vou gravar um outro vídeo posteriormente, falando sobre as didáticas, né? Na sala de aula. E alguns costumes que a gente tem que precisamos revisar e precisamos repensar sobre, né? Então, hoje aqui o foco maior é avaliação, e quando eu falo da avaliação oficial do SAEB, é necessário se pensar num processo, não no estanque, senão professores e alunos de 5º e 9º anos ficarão ali sempre se sentindo acuados naquela pressão, sendo que esse professor de 5º ano já recebeu esse aluno assim, ele já recebeu aquele aluno daquela forma, com aquela aprendizagem, com aquele desenvolvimento. O que ele vai conseguir desenvolver em 5, 6, 7 meses? É muito pouco. Por isso é necessário se pensar num processo. E quando eu digo processo, supervisor pedagógico, diretor, gestores, é necessário toda a articulação, o trabalho de vocês aí. O trabalho do supervisor pedagógico é muito importante nesse sentido, porque ele que faz essa articulação, que faz todo esse trabalho, esse manejo junto com as turmas de acompanhamento, ali mensal, de forma bimestral, e depois também ao passar uma turma para outra, para que esse professor saiba quais são os pontos fracos daquela turma e que ele possa, junto com esse professor, então, desenvolver e tornar esses pontos fracos em fortes. Então, é necessário pensar na avaliação do SAEB, como eu digo mais uma vez, em processo, não somente no ano em que ela acontece. Então, é necessário repensar o 3º ano esse ano, já trabalhar com o 4º ano no ano que vem sobre isso, já identificando os pontos fracos e fortes dessas turmas, e pensando em planos de ação, planos de intervenção, para quando chegar no 5º ano as coisas estarem mais tranquilas. E quando eu digo 3º, não estou falando só do 3º, temos o 2º e o 1º também, que já é necessário pensar, porque lá no futuro essas crianças farão a avaliação oficial. Mas além disso tudo, além de avaliação oficial, além de SAEB, precisamos pensar no aprendizado dessas crianças. Precisamos pensar que ele tem uma lei que garante para ele, e está na Constituição, ensino de qualidade. Então, além de ter avaliação oficial, é algo para se refletir. Eu estou levando para o meu aluno, eu quanto gestor, eu quanto professor, estou levando ensino de qualidade para os alunos que eu atendo aqui na minha escola, na minha região, independente de avaliação oficial. É o meu trabalho, aquilo que eu me propus fazer, aquilo que eu fiz o juramento e a quem eu devo essas satisfações, que é para o meu aluno que eu devo, né? Eu estou dando a ele ensino de qualidade? Eu estou dando a ele oportunidades através da educação de ter um futuro brilhante? Porque é isso que eu falo para ele todos os dias, né? Estudem, né? Para que você tenha um futuro brilhante. Estude para que você tenha um futuro de sucesso. E será que eu estou dando a ele essa oportunidade através do que eu estou ensinando? Como eu digo sempre no meu próximo vídeo, que estarei falando sobre didática, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre, sobre aprendizagem, que isso se remete ao aluno e à família. Mas sobre a ensinagem, como é que anda essa reflexão sobre esse assunto? Sobre o que eu estou levando para esse aluno, como é que está? Sobre o que o teu professor, gestor, está levando para o aluno, como é que está? Você está acompanhando, você está dando orientações, você está junto ali, como é que está? Então, são reflexões que a gente precisa fazer e que no meu próximo vídeo conversarei com vocês sobre isso. Então, a avaliação do SAEB é processo que se começa desde o 1º ano, porque se vocês avaliarem e analisarem algumas habilidades de alguns escritores, vocês verão que elas são
recorrentes de um ano para o outro, porém vai aprofundando cada vez mais o conhecimento, ou seja, não tenho como no ano seguinte trabalhar uma habilidade, sendo que esse ano a base dela não foi muito bem estruturada. É como pensar num prédio, não tem como construir um prédio, né, de quais andares forem, ou quais andares for, em cima de uma base que está ali fraca, que não, ou nem tem essa base. Vai dar certo isso? Não vai, esse prédio vai cair, né? Então é necessário pensar em tudo como um processo, necessariamente. Tá bom? Então, muito obrigada. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e continuem sugerindo temas. Continue sugerindo assuntos, tem recebido muito, eu estou fazendo já até uma lista aqui, porque tanto de pais quanto de professores, o meu canal, eu tenho pais, tenho professores, tenho pessoas que não são da área da educação, e isso, professores, deixa para nós ainda uma responsabilidade muito maior de falarmos sobre educação, estarmos atentos sobre isso, porque temos muitas pessoas que não são da área da educação e que estão participando, não somente do meu canal, como de muitos outros, assim como eu, que sou da educação, também participo de outros assuntos. Então, precisamos nos atentar a isso, né? Ou seja, será que eu estou bem informado sobre tudo que rege a minha área de atuação, sobre as leis, né? Então, é necessário pensar sobre isso, porque tem pessoas de outras áreas muito interessadas, eles querem saber, eles querem ouvir. Assim como eu disse, eu também quero ouvir de outras áreas. Então, necessariamente, a gente precisa parar e refletir um pouquinho sobre isso. Então, pais que estão aqui me ouvindo, por favor, participem junto com os professores do aprendizado dos seus filhos. Nós agradecemos muito, é muito importante ter a participação dos pais. Quando um pai participa, a evolução, o desenvolvimento do aluno é muito maior. Essas avaliações são importantes, assim como as bimestrais que os seus professores também fazem, são as tarefas de casa, tudo que o professor do seu filho estiver ali te passando, por favor, deem atenção. O professor se esmera, o professor trabalha até a noite, então deem a ele essa alegria da sua participação, de estarem juntos, né? Então, já que eu tenho muitos pais aqui, é muito importante que você esteja cada vez mais junto e participando da educação do seu filho junto com os professores da sua escola, tá bom? Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.